Muito bem, queremos estudar sobre a adoração que agrada a Deus. Como agradar ao Senhor? Sabemos que todo aquele que se chega a Deus deve primeiro saber que Ele existe e que Ele se torna galardoador daqueles que o buscam, ou seja, que Ele é aquele que dá, é aquele que tem algo para nos oferecer quando chegamos a Ele. Adorar seria isto, ir em busca de algo. Nós vamos ver que adorar ao Senhor é essa atitude do nosso interior, essa atitude do nosso coração, que se dispõe diante de Deus reconhecendo que Ele é Deus, que nós somos criaturas, que nós somos tão pequenos, não passamos de um grãozinho de pó. E o nosso Deus é tão grande, tão majestoso, tão maravilhoso. Como podemos oferecer, com a nossa voz tão simples, com as nossas coisas tão pequenas, como podemos oferecer a Deus uma oferta, uma adoração que realmente o agrade? Vamos ver então o que é adorar o Senhor. O que significa adorar? O que é a verdadeira adoração? Adorar é prestar culto a Deus. Adorar é prestar culto a Deus. Quando nós prestamos culto, veneramos, a própria palavra adoração vem do latim, ad orare. Ad é junto, oros, boca, orare, falar, junto à boca. Quando se beija, beija uma imagem, beija uma fita, beija os pés, é uma atitude de veneração, uma atitude de adoração, trazer junto à boca. Sabemos que a boca fala do que o coração está cheio, sabemos que a nossa boca vai exteriorizar aquilo que está no nosso pensamento, aquilo que está no nosso coração. Então a adoração vai se traduzir em atos, em palavras, em gestos, e isto é o nosso culto. O culto no Antigo Testamento, nos primórdios da revelação de Deus para o homem, nos primórdios da história da humanidade, vemos que a adoração estava ligada a ritos, a rituais. Os patriarcas levantavam altares, não importava o lugar, altares feitos de terra, de pedras toscas. Abraão levantou altares, Isaac levantou altares, os patriarcas, Jacó, seus filhos, seus 12 filhos, Rubem, Simeão, Levi, Judá, José, eles adoravam o Senhor através de ofertas sobre o altar. Mas adorar implica em muito mais do que simples rituais. Adorar é apresentar-se diante dele com uma oferta nas mãos, nunca de mãos vazias. Adorar implica em serviço. Apresentar-se diante do Senhor com uma oferta. Muitas vezes as pessoas vão à igreja e elas vão para receber, vão pensando o que Deus vai me dar. E hoje, principalmente hoje, nós vemos estimulados por muitas mensagens, muitas pregações, as pessoas indo atrás de cura, indo atrás de milagres, indo atrás de bênçãos. E dizem, Deus, eu quero que o Senhor faça prosperar a minha empresa, que o Senhor acerte o meu casamento, que o Senhor possa me dar essa bênção. E vão a Deus como se Deus fosse um Papai Noel que estivesse com presentes para distribuir. Sim, Deus dá, porque Deus é bom, porque Deus é amor e porque toda boa dádiva, todo dom precioso vem dele, do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Sim, Deus é o doador de todas as coisas e o sustentador da vida. É a Ele que devemos recorrer. Mas adorar o Senhor é mais do que orar, é mais do que pedir. Adorar o Senhor é vir com as mãos cheias. Senhor, eis aqui a minha vida, eis aqui o meu tempo, eis aqui os talentos que o Senhor me deu, eis aqui a família, eis aqui parte dos meus bens, o dinheiro fruto do meu trabalho, eis a minha oferta. Oferta de gratidão, oferta de adoração. Adorar implica em servir ao Senhor. Está ligado às mãos. Nós vemos que Abel e Caim
Abel ofereceu um sacrifício a Deus que agradou o Senhor. Ele escolheu o melhor que ele tinha. Ele buscou aquela ovelha que era, podemos dizer assim, a ovelha premiada no concurso, numa exposição agropecuária. Então, aquela ovelha de exposição, aquela premiada, seria a que ele escolheu. Não para ser uma reprodutora, não para que ele ganhasse mais, mas ele a escolheu para dar ao Senhor, para entregar ao Senhor como oferta, oferta do seu coração, oferta de gratidão, como adoração ao Senhor. Adorar é vir com as mãos cheias, eis aqui, Senhor. É prestar serviço ao Senhor. Eu me lembro que uma das minhas tias morava numa fazenda, a vida toda morou na fazenda. E a bica que meu tio fez, uma bica d'água, caía perto da porta da cozinha. E como aquela água ali estava, aquela terra bem fértil junto à bica, ela fez, junto com seu esposo, a horta bem regada. E ela escolheu a melhor terra ali, bem regada, para fazer um canteiro de flores. Um canteiro, um jardim de copos de leite. Aquela flor bonita, branca, com aquele cálicezinho, aquele pendão amarelinho. E ela disse para a família, este canteiro de flores é do meu Senhor. Estas flores não serão para enfeitar a nossa casa, serão separadas para enfeitar a casa do Senhor. Eu as levarei, estas flores, à igreja, para ornamentar nos dias de culto. E assim, aos domingos, ela levantava bem cedinho, preparava o café da manhã, deixava tudo sobre o fogão de lenha para os filhos e dizia, olha, eu vou à frente de vocês para a igreja, eu vou ornamentar a igreja e vocês me encontrarão lá quando vocês chegarem. E ela cortava e pegava aquela braçada de flores, andavam 6 quilômetros pelos trieiros até chegar à igreja, na comunidade, no vilarejo perto da fazenda. E então a sua atitude de levar as flores, de arrumar aquela mesa, colocar a toalha, aquela jarra, era um ato de adoração. Adorar é servir ao Senhor, é servir. Nós brasileiros fomos evangelizados por nações de língua americana, de língua inglesa, tanto da Inglaterra, Escócia, como dos Estados Unidos. Vieram missionários no século XIX e nos pregaram o Evangelho. E nós sabemos que quando se perguntava, há 100 anos atrás, aonde vai ter culto? Vai ter culto na segunda-feira? Quando começam os cultos na sua igreja? A pergunta não era culto, mas era serviço. Que hora começam os serviços na sua igreja? Os trabalhos na nossa igreja começarão às 18 horas. Os trabalhos no domingo serão às 18 horas. Trabalho era o culto. Era aquela celebração ao Senhor, era chamada de trabalho, de serviço, porque era adoração ao Senhor. Adorar, então, está implicando em serviço. Adorar é sentir que em nossa vida tudo gira em torno do Senhor. Ele é o centro. Quando Deus é verdadeiramente Deus para nós e tudo gira em torno dele, então entendemos a verdadeira adoração. Quando tudo que fazemos, pensamos, sonhamos, sentimos, gira em torno de Deus, quando Ele é nosso Deus verdadeiramente, nossas palavras estão cheias do nome do Senhor e de coisas agradáveis a Ele. Nossas atitudes são movidas pelo Espírito Santo. Nosso coração está cheio, está como um rio de águas vivas que flui para a vida eterna, encharcado da presença de Deus. Isto é a verdadeira adoração, quando Deus é o centro. Por isso ele nos diz no Salmo 46, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. Aquietai-vos, sabei que eu sou Deus.
O verdadeiro adorador tem de saber que Deus é Deus. E Deus é Deus quando Ele é tudo, pois tudo depende dEle, tudo precisa dEle. O Senhor é tudo para nós. É nossa riqueza, herança, alegria, fonte de todo suprimento e graça para nós. O Senhor é tudo, tudo para nós. Jesus disse, como homem, Ele disse, olha, eu não falo nenhuma palavra que eu não tenha ouvido do meu Pai. Eu não faço nada que eu não tenha visto meu Pai fazer. Tudo que eu faço, tudo que eu digo é inspirado no meu Pai. E Jesus, aqui como homem, Ele foi o verdadeiro adorador. Ele disse para os discípulos, eu vou para o meu Deus e o vosso Deus, o meu Pai e o vosso Pai. A relação de Jesus, o relacionamento dele era muito íntimo, era muito real, era muito estreito, era muito imbricado. Um só, eu e o Pai somos um. Deus precisa ser tudo para nós. A nossa riqueza, a nossa alegria, a nossa paz, o nosso sonho, o nosso prazer, o nosso presente, o nosso futuro. Deus, 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 Deus. E então entenderemos a verdadeira adoração. Vejamos como Jesus definiu a verdadeira adoração em sua conversa com a mulher samaritana junto ao poço de Jacó. No capítulo 4 do Evangelho de João, está narrada essa história, o encontro de Jesus com a mulher samaritana. No versículo 4 está escrito que era-lhe necessário passar pela província de Samaria. Era necessário por quê? Porque os discípulos tinham de comprar comida? Não, de forma alguma. Porque Jesus estava cansado e precisava descansar? Não, ele podia descansar em qualquer lugar. Mas era necessário passar por Samaria, porque Jesus precisava ter um encontro com uma mulher que ansiava conhecer Deus. Uma mulher que estava cansada da sua vida de pecado e queria conhecer Deus. E quando Jesus chega à beira daquele poço, está ali assentado, aquela mulher vem tirar água. E Jesus diz, mulher, me dá um pouquinho de água, por favor. Ela olha para o Senhor, como sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus eram inimigos dos samaritanos. E Jesus lhe diz, se você soubesse quem está te pedindo, você que me pediria, e eu te daria água viva. Ela diz, o Senhor não tem com que tirar, o poço é fundo, como o Senhor vai me dar água viva? E ele lhe diz, oh mulher, quem beber dessa água do poço de Jacó vai tornar a ter sede. Tem de vir aqui todo dia buscar água. Mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede, porque a água que eu lhe der vai se tornar dentro dele rio de águas vivas. Então ela disse, ai Senhor, me dá dessa água para que eu não tenha mais sede e nem venha aqui buscá-la. E Jesus disse, vai lá, chama o seu marido e vem. E ela disse, eu não tenho marido. Muito bem, disse Jesus, você já teve 5 maridos e esse que você tem agora não é seu marido. Então olha o que ela disse, no verso 19 a 24. Ela disse, Senhor, vejo que tu és profeta. Nossos pais adoravam neste monte. Vós, porém, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Aquela mulher descobriu que Jesus era o profeta, que Jesus era o Messias, que Jesus era Deus homem, que Jesus tinha resposta para os seus anseios. Ela queria ser uma adoradora, ela queria agradar a Deus, queria fazer as coisas da maneira correta. Mas ela não sabia. Então ela perguntou a pergunta crucial para ela, Senhor, tu és profeta, me explique. Nossos pais falaram que é no monte, mas os judeus dizem que é em Jerusalém. Onde eu vou adorar? Ela estava preocupada com o ritual, com o lugar, com fazer as coisas certas para agradar a Deus. Ela queria agradar o Senhor. Vamos ver o que Jesus lhe respondeu. No versículo seguinte,
Disse-lhe Jesus: mulher, podes crer-me, que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Jesus disse: olha, chegou a hora, chegou o momento em que a adoração não estará ligada a ritual, não estará ligada mais a uma arca, aquela caixa de madeira coberta de ouro por dentro e por fora. Não estará ligada a um lugar escolhido apenas a Jerusalém, ao Monte Moriá. Não estará ligada a um lugar ou a um ritual. Mas vem a hora, e já chegou, disse Jesus, quando os verdadeiros adoradores vão adorar o Pai em espírito e em verdade, independentemente de lugar ou de ritual. Quem sabe você tem buscado adorar a Deus e você vai tateando, procurando. Uns falam, vem por aqui, e você vai. Olha as pirâmides, e você vai. Olha os florais, e você vai. Olha os duendes, olha Nova Era, olha meditação, olha yoga, olha... E você vai atrás, e você já está cansado. E você não dorme direito, e você é atormentado, e você não tem paz, e você não tem alegria, e você não tem certeza, e você está inseguro quanto à vida depois da morte. É tempo de parar, olhar para cima e buscar a água viva, e buscar o único e verdadeiro Deus e adorá-lo. Jesus disse para a mulher: vós adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Jesus trouxe para ela outro conceito. Ela veio com um conceito de lugar. Onde? Onde vamos adorar? E Jesus respondeu com outro conceito: conhecimento de Deus. Vocês estão adorando o que não conhecem. Não conhecem. Os judeus conhecem. Os judeus conhecem o seu Deus. Como conhecem? Conhecem através da história, conhecem através das Escrituras. E Jesus continua dizendo para ela: mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Jesus trouxe outro conceito, não um conceito de lugar, não um conceito de ritual, mas um conceito de conhecer Deus pessoalmente. O conceito de adorar a Deus em espírito e em verdade. Não fazendo imagens de escultura, não fazendo figuras ou ícones para conhecer Deus, mas conhecendo espiritualmente, conhecendo de coração aberto, buscando realmente saber quem Deus é. A pergunta da mulher samaritana era sobre o lugar onde o Senhor deveria ser adorado. O lugar está ligado aos rituais de adoração. Onde, Senhor? Onde vamos adorar? Talvez você se pergunte, qual é a igreja certa? A igreja A, B, C, na televisão uns dizem, vem para a minha igreja, outros estão dizendo, vem para a minha, vem para a minha, vem para a minha. Qual é a igreja certa? Você pode ficar confuso. Mas o Senhor está dizendo, a hora vem e já chegou, em que vamos adorar o Pai em espírito e em verdade. Não é lugar, mas é relacionamento com Deus, é o conhecimento de Deus, é um conhecimento pessoal. Senhor, eis-me aqui, eu sou um pecador, eu preciso de Ti. E Deus se revela a nós dizendo, eu sou o Salvador, eu tenho perdão para você, eu tenho uma nova vida para te dar. Jesus lhe respondeu sobre a adoração a partir do conhecimento de Deus. O conhecimento de Deus nos fala sobre relacionamento com Ele, amizade, tempo gasto um com o outro. Eu só posso conhecer Deus quando eu gasto tempo com Deus. Tempo de adoração, tempo de oração, tempo de leitura da palavra de Deus. O Senhor se revela a nós nas Escrituras Sagradas. Quanto tempo você tem dedicado para ler a Bíblia? Você tem lido a Bíblia com seus filhos? Tem lido a Bíblia na sua casa? Você tem entronizado Deus no seu lar?
Nós só podemos conhecer Deus gastando tempo com Ele. Ele se revela nas Escrituras. Vamos ler as Escrituras e por elas vamos vendo que Deus é bom, que Deus é fiel, que Deus tem todo o poder nos céus e na terra, que Ele é soberano sobre todas as coisas e reina sobre tudo. Sobre tudo. Conhecer Deus é ter um relacionamento de amizade com Deus. Ele nos chama para ser seus amigos. Os judeus conheciam Deus através de sua história, como surgiu o povo de Israel, Abraão e o filho da promessa. Os judeus conheciam Deus, sabiam que no começo da sua história, Deus chamou um homem chamado Abrão, tirou-o de Ur dos Caldeus, da Mesopotâmia, e disse: sai da tua terra, sai da tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei. Deus ia mostrar para Abrão, ele saiu sem saber para onde ia, ele obedeceu o Senhor. Aos 100 anos, a sua esposa com 90 anos, e o casal teve um filho, o filho da promessa, o filho do milagre. Nasceu Isaque, de uma mulher estéril com 90 anos. Que milagre! Esta é a história de Israel, do povo de Israel. Israel, os judeus conheciam o Deus de Israel. Deus pede a Abraão para sacrificar Isaque e ali no sacrifício de Isaque, Deus se revela que ele não queria a morte do menino, mas ele queria se revelar como Deus. A fé no Deus único e verdadeiro, o sacrifício de Isaque, a ida para o Egito, a sua espetacular saída através dos milagres operados pelas mãos de Moisés. Toda a história de Israel nos mostra Deus, revela Deus. Podemos conhecê-lo na história, conhecê-lo nas Escrituras e você pode conhecê-lo. Conhecê-lo como seu Deus, como seu Salvador e então se tornar um verdadeiro adorador. Adorar a Deus implica em conhecê-lo. Conhecê-lo você pode fazer hoje, entregando-se a Ele e se tornando um adorador do único e verdadeiro Deus. Amém.